Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês sobre o céu da semana de 2 a 8 de fevereiro, primeira semana do mês, de bastante expectativa aí para muitos que queriam o fevereiro logo, achando que janeiro estava demorando bastante, né? Não é tanto o meu caso, mas falemos dessa primeira semana do novo mês que temos aí a lua crescente em touro que já adentrou no dia 1º, no sábado, com indicadores positivos para tendências nos assuntos materiais, uma intensidade maior nas tratativas, digamos assim, né, das temas financeiros, até temos aí o ritmo da volta às aulas, as grandes cidades tendo uma direção mais intensa em relação a trânsito, a rotina, dia a dia, isso muito provavelmente gerar aí um fluxo de despesa e de uma condição com novas prioridades ou um fluxo mais intenso no tratar gastos de modo geral, certo? A lua crescente ela é positiva, é uma fase lunar positiva para a direção ou amplitude dos projetos, né? É uma tratativa de andamento dos projetos. Então, que a lua nova começa, a lua crescente dá mais sequência e forma para andamento, direção, condição melhor, né? Então tem aí uma consequência um pouco mais positiva nas tratativas que envolvam finanças, parte material, mas uma atenção também para resoluções, alguns excessos que às vezes podem acontecer, mas de modo geral é uma lua que dá direção para as sequências do andamento daquilo que foi iniciado eventualmente numa fase anterior, ou que vem tendo um crescimento de maneira geral, certo? Nós temos, segunda-feira, um bom aspecto de Vênus com Saturno e também de Vênus com Plutão, já desde domingo. Então, os dois em conjunção, Saturno e Plutão, recebendo bom aspecto de Vênus. Isso é um impacto positivo numa condição das relações e das parcerias, que ganham uma possibilidade de consolidar algo ou de projetar alguma questão a longo prazo, ou algo se transforma para um contexto que antes não era tão sólido e passa a ser, certo? Geralmente, bom aspecto de Vênus com Saturno, mesmo com Plutão ali presente, formando bom aspecto, envolve uma tratativa para questões de longo prazo ou para se levar mais a sério assuntos que envolvam relacionamentos, parcerias e a parte financeira, certo? Até mesmo na questão afetiva, de vínculos, de relações sociais, um momento que vivências ganham uma intensidade num quesito de levar mais a sério assuntos nos quais temos vínculo com pessoas, certo? Nos quais as pessoas, de certa forma, passam a ter uma importância ou nós termos uma importância para as mesmas de um modo geral. Na segunda-feira ainda nós temos o ingresso de Mercúrio em Peixes. Então nós temos o planeta da comunicação e das razões, ingresso no signo de Peixes. Isso faz com que muito das comunicações sejam mais sentidas. Então às vezes o cuidado não falar, não expor, ganha uma dimensão maior. Aquilo que a gente fala vai requerer um cuidado para não ganhar uma proporção mais intensa, certo? Por outro lado, facilita uma percepção mental do que outras pessoas pensam ou da condição como é exposto alguns assuntos diante de quem a gente convive, certo? Mercúrio em Peixes também é um facilitador para vivências culturais que envolvam arte, que envolvam criatividade, o próprio aprendizado desses temas, certo? Para quem está em alguma atividade ou dedicado a temas, digamos, piscianos, que a gente chama, né? Como a parte artística, algo lúdico, né? Então, é uma posição interessante nesse sentido para a gente tomar um envolvimento mental dos assuntos que envolvam arte, cultura, criação, certo? E ao mesmo tempo é um planeta das comunicações
impactando num campo, digamos assim, que envolve sensibilidade. Uma condição para a gente não racionalizar demais pensamentos ou sentimentos de outras pessoas, ou mesmo a forma como os outros expõem aquilo que sente, ou certos assuntos que para algumas pessoas envolvem mais sensibilidade. A gente não tomar muito de forma racional ou fria, certo? Uma posição aí em que a comunicação vai requerer um certo sexto sentido, uma percepção, um certo feeling, um cuidado para tentarmos recebermos com uma sensibilidade o que for passado de outras pessoas no sentido de comunicação ou de pensamentos e ideias, certo? Nós temos na semana também Mercúrio em sextil com Urano, um bom aspecto de Mercúrio com Urano. Isso é excelente para agilizarmos ideias, para trocarmos inovações ou termos aprendizados que agreguem informações e também inovações diante do que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia. É um bom aspecto para tomarmos como inspiração ideias criativas e originais de outras pessoas, a mesma forma de condução que outras pessoas lidam com certos assuntos, certo? Lidar com uma mente mais aberta, abrirmos mais a mente para alguns assuntos que podemos estar um pouco fechados, um tanto racionais demais para certos temas que, com o bom aspecto de Urano, a gente percebe uma sensação de diferença, inovação, né? Lidar de forma mais original para sair de certa mesmice. Então, um bom aspecto no sentido de originalidade para o que a gente vivencia profissionalmente e até para contextos do dia a dia, de rotina, de alguma questão doméstica e até para alguns encontros repentinos, alguns contatos à distância, né? Para algumas tratativas que envolvam o nosso cotidiano, que surjam de maneira repentina e solucionem algumas questões até com uma certa rapidez e agilidade, certo? A gente termina a semana com o ingresso de Vênus em Áries, sexta-feira, dia 7. Esse é um posicionamento de atenção com o individualismo e também para que certas ações de nossa parte diante de relacionamentos não sejam tanto evasivas ou em função da nossa individualidade de queremos fazer bem a alguém ou ajudar de alguma forma, a gente não fique um tanto entrão nos assuntos dos outros, certo? E da mesma forma, uma atenção com a individualidade das outras pessoas, de quem a gente gosta, nos nossos assuntos, certo? A gente pode até perceber boas intenções e isso requerer uma sensibilidade de sermos receptivos a intenções de outras pessoas, mas também um cuidado para que não haja um certo excesso de interferência por quem a gente tem convivência diante dos nossos assuntos, certo? Às vezes alguém queira participar, ajudar, intervir, só que há um certo limite para isso, né? Muitas questões a gente tem que tomar sozinho, sem tanto a interferência do outro. Do mesmo modo a gente em relação aos assuntos dos outros, certo? Então, Vênus em Áries requer aí um cuidado com uma postura de individualismo nas relações e também das relações conosco, certo? Pessoal, esse é o Céu da Semana de 2 a 8 de fevereiro. Agradeço a atenção de todos, uma ótima semana, um ótimo mês de fevereiro. Um abraço. Tchau!